jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar enviando mensagens pelas nossas redes sociais. Estamos vivendo um período em que os direitos adquiridos vêm sendo retirados e novas políticas são estabelecidas rapidamente, sem nenhum diálogo com a sociedade, inclusive com o apoio da maioria do Legislativo, que é a instância competente para o diálogo. Contra a retirada de direitos, as diversas categorias de trabalhadores e os movimentos sociais têm sido duramente reprimidos pela força policial. Enquanto isso, uma parte da sociedade brasileira concorda com a repressão e até com o extermínio de pessoas como forma de, abre aspas, solucionar problemas. O autoritarismo sempre foi uma característica da sociedade brasileira e, dependendo do momento histórico, ele aparece com mais ou menos força. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que tanto autoritarismo? No estúdio estamos com a professora de História da UFPE, Socorro Abreu. Bom dia, Socorro. Bom dia. E com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Socorro, vivemos hoje um governo autoritário? Olha, nós tivemos duas ditaduras ao longo do século XX. Então, se comparar com a ditadura militar, em que você não tinha direitos nem de se organizar, nem de participar, nem de protestar, porque você era preso, você podia ser torturado, Então, se você fizer essa comparação, você vai ver que o nível de autoritarismo é menor. Mas exatamente porque a nossa democracia, que foi construída com muita luta no final da ditadura, a nossa Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, ela vem sendo, digamos assim, esquecida, ela vem sendo rasgada. O governante que está dirigindo o país, ele não foi eleito com um programa que defendesse as coisas que ele hoje diz defender. Se há uma mobilização, essa mobilização, de alguma forma, ela é reprimida. Então, nós podemos dizer sim que vivemos um governo autoritário. O autoritarismo é uma característica da sociedade brasileira? Olha, eu acho que também a gente vai ter que dizer que não é? Nós somos uma sociedade que nos constituímos com a chegada dos portugueses e imediatamente a expulsão, o assassinato, a tomada das terras dos primeiros habitantes daqui, dos habitantes originários, dos indígenas, não é? Essa semana, veja, nós tivemos manifestações, nós tivemos um pronunciamento do ministro considerando que índios, que se dizem índios, que defendem direito à terra, não sei o quê, nem sabe se são índios. Então, veja, é um desprezo total. Isso é um ranço autoritário da nossa formação. A gente foi uma sociedade durante 400 anos, uma sociedade escravista. Isso pesa particularmente, por exemplo, na nossa região, onde havia uma grande produção açucareira para o exterior, e o sistema de trabalho era o trabalho escravista. O escravo não tinha direitos nem à própria vida. A tortura era usada, se necessário, constantemente. Então, essas coisas, elas impregnam a nossa formação social. Não é? Seria também, talvez, uma explicação, porque é uma certa naturalização, até de extermínio dos pobres, né, dos jovens pobres, que ainda hoje existe no Brasil, né? Você veja, quando acabou a escravidão, os trabalhadores não tiveram direito a nada, nem a um pedaço de terra. E foram perseguidos. Os cultos africanos, as religiões de matriz africana, elas eram perseguidas, a capoeira era proibida. Quer dizer, essa repressão, essa criminalização, digamos assim,
dos trabalhadores, ela foi uma constante na história do Brasil. O golpe de 64, por exemplo, quando ele acontece, é porque os trabalhadores estavam exatamente tendo muitas conquistas, estavam ampliando seu espaço de participação. Então, nesses momentos, diante deste avanço de direitos do povo, a repressão age correndo para garantir o direito dos privilegiados. Então, eu acredito que a gente pode até dizer assim, nos momentos de crise, e a gente vive hoje um momento de crise, que não é só brasileira, é uma crise internacional, né? Mas no momento de crise do capital, no momento em que surge a possibilidade de perdas financeiras, então aí o capital e os governos que representam os interesses do capital, eles partem sim para tomar medidas autoritárias para reprimir a população e para tirar direitos. Quem vai perder, o trabalhador ou o capital? É claro que é o capital, é claro que os empresários não vão admitir perder. Então, parte-se para tirar direitos dos trabalhadores. E direitos, diga-se, que não foram concedidos. Todos eles são direitos duramente conquistados em cima de muita luta dos trabalhadores em geral. Laércio, agora a gente teve semana passada a greve geral, né? Como é que a mídia noticiou essa greve geral? Quem puder acompanhar, acho que quem teve nas manifestações, quem passou o dia em manifestações, foram milhares, milhões de brasileiros em todas as capitais, nas principais cidades do país, deve ter tomado um susto quando chegou à noite em casa e ligou a TV e viu que, em síntese, a mídia considerou um binônimo aí, a cobertura foi num binômio, que era transtornos no trânsito e vandalismo. Quer dizer, a cobertura, ela se ateve a umas supostas consequências da greve, sem considerar as causas dessa greve. Quer dizer, as causas da greve, que eram o questionamento às reformas trabalhista e previdenciária, foram omitidas, foram invisibilizadas, e a imprensa basicamente trabalhou nesse binômio que eu disse. Transporte, o fato de, na leitura da mídia, ter havido um prejuízo dos trabalhadores que queriam trabalhar e o vandalismo de pequenos grupos, né? E eu acho que isso, a cobertura da greve geral, ela é, digamos assim, uma síntese de um processo que começou, eu diria, lá em 2002, com a eleição do presidente Lula. Eu queria voltar um pouco mais no tempo, nessa análise da mídia. A gente tem um processo, a gente tem de 64 a 84, aí, 20 anos de ditadura no Brasil, a professora falou bem desse período de fechamento, de redução de direitos trabalhistas, direitos dos trabalhadores que estavam sendo conquistados em 64, a partir dos anos 60, no governo João Goulart. E a gente tem, com a redemocratização do país, a mídia fazendo um gesto de fortalecimento da democracia. Eu diria que esse gesto ele fica simbolicamente representado naquele projeto Folha, que é o projeto da Folha de São Paulo, que hoje ele é estudado nas universidades do ponto de vista do jornalismo, que era dar mais espaço à pluralidade dos entes que disputam as narrativas na sociedade. Esse projeto, ele começa a ser construído a partir dos anos 80, nos grandes jornais brasileiros, e eu diria que ele dá um freio a partir da eleição do presidente Lula em 2003, e progressivamente, por quê? Porque você tinha, hoje muitos cientistas fazem essa análise de que o que houve foi o engajamento da mídia a uma, digamos assim, uma democracia relativa, uma democracia consentida, que deveria ter limites, né? A partir da eleição do presidente Lula, aquela democracia representativa controlada, ela começa a ganhar feições de democracia participativa também, em que pese vários senões aqui que a gente tem, sim, especialmente na relação capital-governo, né? Que iniciativa privada-governo, que não foi desconstruído, mas você começa a ter avanços e a mídia começa a gradativamente recuar. E a gente começa a recuar naquele projeto de abertura, de pluralidade, de democratização das pautas. A gente pode dizer que a mídia corporativa, privada, ela é autoritária? Ela é autoritária sem parecer sê-lo. Por quê? Porque ela trabalha no campo do simbólico. E trabalhando no campo do simbólico, a melhor ferramenta que a mídia tem é ser alguma coisa sem parecer que é. Ou seja, trabalha com
digamos assim, formações que não são diretamente aparentam autoritarismo, mas são. Vou citar aqui 3 movimentos dessa coisa gradativa que foi a mudança da mídia a partir da eleição do presidente Lula. A criminalização dos movimentos sociais, que é histórica, mas que ganhou contornos mais expressivos a partir dessa democratização, dessa democracia participativa que começou a crescer. A criminalização dos políticos, que também é histórica no Brasil, mas ganhou muita força a partir do Mensalão e depois da Operação Lava Jato. E a síntese disso tudo, que é a criminalização da política. Quando você criminaliza movimentos sociais, os políticos e a política, isso abre caminho para outro tipo de trajetória política no Brasil. Eu vou dar 2 exemplos muito rápidos, de 2 políticos que talvez sintetizem esse novo momento, que tem a ver com a construção simbólica da mídia. O João Dória, a vitória de João Dória em São Paulo, e o fato de Bolsonaro hoje estar em 2º lugar nas últimas pesquisas de intenção de voto para presidente. Quer dizer, quando você nega a política, chega no ambiente político figuras que têm sim traços autoritários, alguns mais evidentes como Bolsonaro, outros mais sutis como João Dória, ganham proeminência negando a política, né? João Dória é um empresário que trabalha eminentemente no campo da política empresarial e que, no entanto, é eleito negando a política, com ranços autoritários. Você viu agora recentemente ele quase que a questão das pichações, nem das pichações, dos grafites, né? Apagar todos os grafites da cidade, que é uma forma legítima de expressão da sociedade. Essa ação agora recente recebeu uma flor e joga no chão, quer dizer, tem atitudes de negação você vê um político que apoiou as manifestações de rua contra a presidenta Dilma e agora nega e critica de uma forma muito veemente as manifestações de rua contra as reformas trabalhistas. E Bolsonaro, eu quero dizer, falar um pouco de Bolsonaro também, porque veja, quando você tem a votação do impeachment no Congresso Nacional e Bolsonaro faz aquele discurso, inclusive exaltando o torturador de Dilma, o coronel Brilhante Ustra, a mídia quase que ignora. Quer dizer, 2 ou 3 dias depois, o noticiário vem mais criticamente em relação às declarações de Bolsonaro, quando as redes sociais, né, e o jornalismo independente faz críticas duríssimas àquele discurso. Onde é que numa democracia, um discurso que enobrece os torturadores, invisibilizado pela mídia corporativa, a gente vê que existem ranços fortes autoritários que são mascarados pela dinâmica do jornalismo, pela construção narrativa, mas que não nos deixam enganar. Socorro, esse autoritarismo, então, é sutil e não sutil ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que procura ser sutil, mascarado, mas às vezes realmente... A gente não pode esquecer que, quer dizer, a mídia corporativa, ela é corporativa, ela é empresarial. Então eu acho que a gente, inclusive, confunde, muitas pessoas confundem o que é direito, o que é liberdade de expressão e o que é linha política seguida pelas empresas de comunicação para garantir os interesses seus e do empresariado, da classe que ele representa. Eu acho que a gente perdeu muito a visão de discutir, de focar novamente a questão nas classes sociais. A gente agora trata a sociedade de forma muito diluída. São cidadãos. Os cidadãos, quando a gente trata, todos somos cidadãos, então todos temos direitos, mas você individualiza os direitos. Você tem que voltar a pensar em direitos enquanto direitos coletivos, direitos sociais. Então a gente precisa retomar um pouco a questão de fazer uma análise de classes, não ter medo de falar a questão que existem várias identidades, existe o direito dos negros, das mulheres, dos trans, daqueles que têm algum tipo de dificuldade locomotora ou enfim, quer dizer, todo esse povo, mas a gente não pode, porque abriu o espaço e abriu a visão para as necessidades e os interesses e a importância desses outros grupos sociais, perder de vista a questão da análise de classe. Então você veja, a mídia corporativa, ela tem seus interesses, ela tem seus dirigentes, ela tem seus programadores. Esses programas, eles têm que seguir, eles são sim censurados, autocensurados.
Então, determinada coisa você pergunta e você coloca no ar, determinadas outras você não coloca no ar. Então, você usa de uma maneira tendenciosa, até quando você faz entrevista, você entrevista os dois lados, mas você usa essa entrevista de maneira tendenciosa, para aparentar que você está, enfim, abrindo espaço para todos, você está defendendo uma mídia democrática, mas na verdade você não está, você manipula até quando você abre espaço para os dois lados. Eu acho que tem uma coisa, viu, Paulo, muito Sim. rapidamente, tem um modelo, eu falei aqui sutileza, e vou tentar explicar aqui uma coisa que eu acho que funciona muito no dia a dia da mídia e que encobre essas disputas, essa questão de classe social que a professora está falando tão bem e que valoriza o individualismo. Você veja que existe uma cobertura recorrente da mídia, e veja, eu não estou negando a importância dessas ações, mas recorrente na mídia no gesto de bom mocismo, de altruísta de indivíduos. Recorrentemente nos telejornais, nos jornais, você tem um fulano que na sua comunidade ajudou a comunidade de uma forma ou de outra, em ações específicas e tudo mais. Esse tipo de ação individual, que faz o bem comum individual, ele é recorrentemente enobrecido pela mídia. No entanto, todas as ações coletivas que têm um componente de classe, que de alguma forma questionam o sistema, eles são invisibilizados. Então você tem um bom mocismo individual que é vangloriado em toda a extensão do noticiário, e todas as questões coletivas que envolvem, você veja no caso da greve, o direito de ir e vir individual de um trabalhador ao trabalho naquele dia, ele é na cobertura jornalística mais importante do que o direito coletivo ao trabalho digno de toda uma classe social que tá fazendo um movimento que parou o Brasil. Então a gente tem essas sutilezas que você vê uma matéria e diz assim, que interessante, o sujeito comprou isso com seu próprio dinheiro, montou uma quadra esportiva, ajudou as crianças ali da comunidade, que bacana, e é bacana mesmo. Mas todas essas ações individuais, elas crescem, vê os programas de auditório, os programas de jornalismo, todos glorificam essas ações individuais, mas reduzem e visibilizam todas as ações coletivas dos grupos sociais, da organização civil organizada, que de alguma forma questionam, falam de direitos coletivos e questionam o sistema. Nós estamos discutindo por que tanto autoritarismo no Brasil na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute por que tanto autoritarismo, com a professora de História, Socorro Abreu, e o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Socorro, existe uma diferenciação possível apenas para explicar de forma didática esse autoritarismo governamental e o autoritarismo da esfera privada, da esfera econômica privada? A gente pode dizer assim, as sociedades antes do capitalismo, claramente, para você conseguir dirigir a sociedade, existia uma aliança entre a esfera, nem era separada a esfera, digamos assim, a esfera que governava o monarca, digamos, não é? E os interesses econômicos. Então, a gente até estuda, né? Estuda ao longo dos cursos que a gente faz de história, que o rei de Portugal definia se o Brasil podia comercializar ou não com outros países. Veja, isso é uma decisão de caráter econômico que era tomada pelo rei e essas coisas serviam aos interesses do Estado. Então, havia essa aliança clara, tudo junto. A partir do desenvolvimento do capitalismo, vai haver uma separação entre essas duas esferas, uma separação muito clara. A gente hoje diz que isso é um problema social, isso é um problema político, isso é um problema econômico, mas na verdade essas coisas estão todas relacionadas. Então você veja, quando um governante um governante que usurpou o poder, porque a maneira como o Michel Temer assumiu foi através de um golpe. Então vejam, um golpe parlamentar, midiático, jurídico, o que for, mas não foi o legítimo governante que está aí. Mas quando esse governante decide fazer a retirada de direitos, veja, ele não usa da democracia, ele usa da democracia formal. Está lá o Congresso, ele faz um jogo de dou cargo para quem votar comigo,
E essas medidas todas, efetivamente, vão beneficiar quem? Vão beneficiar, de fato, o capital e o capital financeiro. Quer dizer, não é nem o capital produtivo. Por quê? Porque o dono do capital, ele aplica seu dinheiro naquilo que lhe der mais lucro. Isso é um direito dele, porque isso é algo que se faz em nível da esfera privada. Então, em nível da esfera privada, quando ele deixa de aplicar, eu nem estou discutindo capitalismo, socialismo, nada disso, né? Mas vejam, quando ele deixa de aplicar produtivamente e se considera que ele tem o direito, legalmente inclusive, de fazer o que quer com o dinheiro dele, aumentar muito mais seu capital e empobrecer muito mais a população, porque isso vai gerar um desemprego muito grande. Ora, o desemprego não é um problema sério, não se diz que está defendendo o interesse do trabalhador. Por que é que o governante, por que é que o Estado, por que é que o presidente da República e por que é que os meios de comunicação não dizem isso claramente? Ora, de fato, existe um rombo na Previdência? Será que existe mesmo? É porque você, primeiro que tudo, tem que tirar o dinheiro para pagar toda a dívida que existe. Então, você prioriza até na definição daquilo que é gerado para o governo aplicar no país, você é sagrado o direito do capital financeiro. Então, vejam, isso não é uma medida autoritária contra a população. Bom, mas isso está na lei. O capitalismo, em essência, então ele é autoritário? Em essência, é claro que ele é autoritário. É claro que os direitos que um empresário tem, direitos na prática que o empresário tem, direito de usufruir, de decidir sua vida. Num dia de greve, quando você diz, você precisa ter o direito de ir e vir ao trabalho, será que é um prazer o trabalhador ir ao trabalho, trabalhar nas condições e ganhar o salário que os trabalhadores brasileiros têm? Esse direito ao trabalho, que é uma necessidade, porque nós vivemos na sociedade capitalista, ele é uma necessidade, de fato. O trabalhador precisa ir ao trabalho, senão ele vai ser descontado. Então, isso não é uma medida que ele está tomando, não é um direito político, apesar de a Constituição dizer que o direito de greve é um direito dos trabalhadores. Onde fica esse direito quando entram os interesses do capital, quando entram os interesses de fazer reformas contrárias ao trabalhador? Onde existe esse direito? Paulo, se eu puder voltar um pouquinho aqui, que eu acho que complementa essa análise da professora, uma análise um pouco finalizando aqui da mídia. É impressionante, digo da mídia, a importância disso, porque ela constrói simbolicamente as visões, as narrativas sobre essa disputa capital-trabalho. É impressionante como aquela narrativa crítica que na academia a gente criticava, os novos jornalistas criticavam, ela migrou. Veja, aquele jornalismo policial que estava restrito às rádios e depois entrou nas TVs, né? Onde, quais são as marcas? Reducionismo, né? O policial, quer dizer, a versão que você vê é a versão da polícia, né? Uma criminalização exacerbada, às vezes até das vítimas, né? O reducionismo, a novelização da cobertura com o herói e o bandido, o monopólio da falha, quem fala é a polícia. É impressionante como essa cobertura policial migrou para a cena política. Se a gente pegar algumas TVs fechadas brasileiras e ver como eles comentam, por exemplo, o processo da Lava Jato, ou a greve geral, ou o impeachment da Dilma, a gente seriado. Vai ver. É um seriado. E veja, essas características que eram da cobertura policial migrou para a cobertura política. Reducionismo, tá lá. Herói e bandido, tá lá. Monopólio da fala, tá lá. Quer dizer, houve a cobertura de polícia migrou para a cobertura política. E isso, considerando que o papel importante da mídia na democracia, quer dizer, de dar pluralidade, de desconstruir os monopólios, né, do ponto de vista de construção narrativa, a gente vê que há um descompasso específico nesse caso. Eu queria dar um exemplo, um pouquinho atrás, de junho de 2013. Veja, para falar um pouco dessa criminalização, desse processo de autoritário. Você veja que em junho de 2013, quando o MPL, o Movimento Passe Livre, foi às ruas pedir a redução das passagens, exigia a redução das passagens, enquanto esse movimento era do MPL e pedia um direito coletivo, ele foi criticado exacerbadamente pela mídia corporativa. Inclusive com editoriais nos jornais do Rio e São Paulo, pedindo uma ação enérgica da Polícia Militar para reprimir o movimento. Quando a Polícia Militar, atendendo ao clamor da grande mídia, vai às ruas e atua com a brutalidade que todos nós conhecemos,
A opinião pública, não pela ação da grande mídia, mas pelas redes sociais, uma cobertura aí, inclusive, da mídia ninja, que desconstruiu muitas das supostas agressões, do vandalismo, isso foi desconstruído. A grande mídia muda o tom e começa um trabalho daquela pauta que era específica de direitos coletivos, transforma numa pauta difusa, e que ela era centrada numa agenda crítica ao prefeito Fernando Haddad e ao governador Alckmin em relação ao transporte público. Ela acaba no final virando uma síntese contra o governo da presidenta Dilma, que inclusive precisa se manifestar nacionalmente com um pacote de medidas para responder a isso. Estou dizendo isso para mostrar como a imprensa age sutilmente, às vezes, e às vezes nem isso, né? E como uma pauta social que levou milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil pode ser de alguma forma deturpada e conduzida pela grande mídia. Assusta a gente ver uma imprensa que deveria primar pela abertura do diálogo, pela multiplicidade de vozes, trabalhar ao contrário disso. A gente teve nesse processo do impeachment e da Lava Jato e agora da greve geral, muitos processos, inclusive de agressões nas ruas a indivíduos que foram simplesmente invisibilizados, indivíduos que tinham posições contrárias, e esses processos de agressão foram invisibilizados pela grande mídia. Quando você invisibiliza a agressão, você está corroborando ela, permitindo que os agressores voltem a agredir, porque eles se sentem, e isso eu acho que é recorrente no discurso do Bolsonaro. À medida que Bolsonaro vem e faz uma desconstrução da democracia brasileira, e ele não é questionado pela mídia em relação a isso. Para finalizar, eu queria mostrar para você, veja, a diferença da cobertura internacional com a cobertura nacional, né? Isso ficou claro no processo de impeachment, isso ficou claro inclusive na greve geral agora. Greve histórica, há 20 anos não havia uma greve desse tipo, questionamento do governo corrupto do Temer, toda a contextualização do golpe. O que a mídia nacional não fez, a mídia internacional fez. E veja, a mídia nacional, ela tem pudores que são antijornalísticos. Vou dar um exemplo. Você liga a televisão e vê lá a candidata de ultradireita a presidente da França, Le Pen, mas aqui a mídia nacional não usa o termo ultradireita, extrema-direita quando se refere a Bolsonaro. Quer dizer, a gente constrói narrativas distintas. Quando está distante, a gente dá nome às coisas. Quando está aqui próximo, a gente não dá nome. Exato. E isso interfere muito na condução política do país e nessa visão autoritária que vai se estabelecendo e vai se cristalizando na sociedade brasileira. Socorro, a gente já está chegando ao final do programa e Laércio falou da questão internacional. O autoritarismo é uma característica mundial e agora está aflorando mais ainda, né, no momento. Veja bem, o autoritarismo nos períodos de crise, ele fica exacerbado, ele fica muito maior, muito mais intenso. A gente tem isso na crise de 29, terminou aqui, eu vou dar o exemplo do Brasil, mas isso foi geral, né? A crise de 29 terminou levando ao nazifascismo, é um dos elementos, né? A América Latina começou a ter várias ditaduras depois dessa crise. A gente hoje também está vivendo uma crise do capital internacionalmente, não é? Então vejam, nesses momentos você vai ter perdas. E quem vai perder mais? É o trabalhador ou é o capital? Quer dizer, eu volto um pouco a essa questão. A gente não entende o problema, a gente não entende a derrubada de Dilma, por exemplo, só pensando nas questões nacionais. Existem os interesses, grandes interesses dos oligopólios internacionais, particularmente dos Estados Unidos. A gente não entende a política de guerra, por exemplo, dos Estados Unidos, se não pensar nessa tentativa de se reestruturar economicamente para continuar mantendo a hegemonia mundial. Então, isso é um indício de que a crise se acentuou e, portanto, você precisa dominar mais outros estados, mantê-los subalternos, tirar um governo mais aberto e colocar um governo que está acabando com a indústria nacional, está acabando com a Petrobras, por exemplo. Então, eu acho que essa questão da crise, ela é internacional, sim. Isso também reflete aqui no Brasil, aumenta o autoritarismo, porque aumenta a necessidade de você extrair mais capital dos trabalhadores, e os trabalhadores reagem. Então termina tendo esses confrontos. E só para finalizar, quer dizer, e isso esse discurso pega, porque as pessoas
querem a solução imediata, né, nas Também. suas vidas, né? Como é que você explica, para finalizar, essa questão desse apoio ao autoritarismo da sociedade, de parte da sociedade? A gente costuma falar da sociedade, né? Quer dizer, existe uma parcela da sociedade que é autoritária, sim. Quer dizer, que aquele ranço da colonização escravocrata, ele permanece, não é? Então, existe isso daí. E existe o autoritarismo que permanece também porque você quer resolver o problema de forma imediata. Então, entre perder eu e perder minha empregada, eu boto para fora minha empregada e não quero nem saber dos direitos dela. Por exemplo, não é? Ou eu fecho agências bancárias para aumentar o lucro dos grandes empresários. Então, é claro que nesses momentos, e uma parte da sociedade apoia, porque supõe que isso é o caminho mais fácil. Eu acabo com o perigo de eu perder mais e, portanto, eu apoio quem faz isso. Agora, a experiência dos governos autoritários, ditatoriais e nazistas, a gente precisa lembrar muito, porque isso nunca resulta em benefício para a maioria da população. Bom, o programa Fora da Curva está chegando ao fim. A gente agradece à professora Socorro Abreu, de História da UFPE, e ao jornalista Laércio Portela. Obrigada pela participação. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, e Ed Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O Programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 3 de maio de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir qual é o papel da religião na defesa dos direitos. Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.